Oi, bom dia para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Como vocês devem saber, o meu nome é Nicole. Eu sou amiga da Jéssica. A Jéssica é minha melhor amiga. E hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o que eu estudo e sobre o roteiro. Como é o roteiro, o que é sua função, como funciona o processo de adaptação, né, de um livro, por exemplo, a um roteiro, como funciona isso. Não, e também a falar um pouco da estrutura do roteiro como tal. Primeiramente, meu nome é Nicole, como eu acabei de dizer, eu tenho 25 anos, faz 3 anos que eu estou no México, eu estou estudando produção audiovisual, que é justamente para você trabalhar com com cinema, televisão, rádio. Não, e também estou 3 anos aqui, então perdão se eu não falo muito bem o português. Faz muito tempo que eu não falo português com muitas pessoas, por muito tempo. Então eu falo rápido também. Eu vou tomar cuidado com isso. E eu estudo produção audiovisual aqui na UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México. Que não é por nada não, mas é a melhor do país. E é grátis. Se vocês querem mais informações, vocês me perguntam. Voltando sobre o audiovisual. A produção audiovisual seria mais ou menos o equivalente ao curso de cinema, que uma vez eu tinha buscado também, tem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também tem uma que é comunicação social, que tem uma parte também deles aí que eles veem muita coisas de vídeo, né? Coisas mais audiovisuais. Mas seriam essas duas equivalentes. Comunicação social e cinema propriamente dito. Vamos começar sobre o roteiro. O que é o roteiro? O roteiro é uma guia literária. É uma guia literária para ser adaptada para algum meio. Esse meio pode ser televisivo, pode ser de cinema, pode ser de rádio, ok? Ela é essa guia, simplesmente. Eu vou falar, quando eu falar mais do roteiro, eu vou me centrar mais no de cinema, porque é o que eu mais estudo, é o que eu mais tenho curso e conhecimento. E cada um tem um formato diferente, né? O roteiro para televisão é muito diferente do da rádio, né? E, ok, falando sobre o guião, o roteiro. O roteiro, ademais de descrever quantidade de personagens ou como são esses personagens fisicamente, né? Quantos anos tem que aparentar, quanto tem de altura, se é gordo, se é magro, se é a cor de pele. Ademais disso, os elementos que tem que dar um guião, um roteiro, é sobre a iluminação. Como essa luz, como é que se vai ver as cenas? Vão ser luzes mais ao tom de laranja, de vermelho? Não, vai ser uns tons mais cálidos, que a gente fala, mais quentes, ou vai ser uma coisa mais fria, né? Mais de mistério. Vai ser uma coisa mais aos tons de verdes e azuis, tons mais frios, não? A outra coisa é a locação. E onde vai ser desenvolvida essas cenas? Vai ser numa praia? Vai ser uma praia que ainda é diferente, a praia do Atlântico, uma praia do Pacífico, a gente vai fazer isso no Oriente Médio, a gente vai gravar isso no Mediterrâneo. Onde vai ser gravado isso? E que elementos aí tem? Não, você precisa de uma cabana? Talvez. Você precisa de um farol? Descrever esse ambiente que é importante para a história. A outra coisa, ademais da locação, é a posta em cena. A posta em cena. Não sei muito bem, mas deve ser isso em português. Posta em cena é todos os elementos que a gente vai ter nessa locação. A gente vai ter questões de elementos de vestimenta, maquiagem, utileria, que são os atrechos. Que são os atrechos? São elementos que são importantes para a história. Por exemplo, e é parte do personagem, é um elemento, um objeto que ele se converte em uma narrativa, ele tem sua própria narrativa. Por exemplo, Harry Potter. Quem é Harry Potter sem a sua varinha, sem a sua capa de invisibilidade? Ou se a gente pensa em Star Wars, quem é Star Wars? A gente não pode imaginar um Star Wars sem as naves espaciais, sem aquelas espadas, né, que tem a própria luz delas. A gente não consegue imaginar esse mundo sem esses elementos.
Então a gente conhece maquiagem, vestimenta, a gente tem a posta em cena, com a utileria que eu falei para vocês. Então, ela tem muitos elementos que você pode descrever nessa guia. Essa guia, ela vai servir tanto para o diretor, né, que vai partir dessa ideia, como ela também pode servir para os atores. Os atores entender como é esse personagem, como é a lógica dele, como ele funciona, qual é a estrutura emocional desse personagem que você está apresentando. Então, basicamente, a função do guião, do roteiro, é descrever esses elementos. Os personagens, como é a construção das emoções deles, o ambiente, como se constrói, o que tem nesse ambiente, o que faz ele particular, né? Por exemplo, um filme ou uma novela de época. Você tem que ter um corte dos anos 70. Se você tem um corte dos anos 90, aí é uma confusão. Em que momento preciso a gente estar falando? Se é os anos 70 e tem um corte dos anos 90, uma personagem, significa que é uma personagem à frente do seu tempo, que ela tem ideias revolucionárias. Você define outra característica, você dá outro tom para esse personagem. E falando agora sobre o processo de adaptação. O processo de adaptação, pois pode ser de muitas formas, não? A gente tem o clássico, o mais bem, que a gente está mais familiarizado, né? Nesses momentos é do livro para o cinema, ou do livro para a televisão, né? E antes se dava muito do livro para a rádio, né? Porque a gente tinha também as obras teatrais na rádio. Então, falando sobre o livro e o cinema, esse processo de adaptação, ele é um pouco complicado, mas não difícil. Você pode ser divertido. O que acontece é que um livro, ele é regido por capítulos, por vírgulas, por pontos, por parágrafos, não? Enquanto a estrutura de um roteiro cinematográfico, ele é um pouco diferente. Você tem um encabeçado em que você descreve se a cena se passa no interior, né, dentro de um quarto, dentro de uma cozinha, dentro de um banheiro, ou se é fora, onde que é esse fora? É no estádio de futebol, é dentro de uma igreja, é dentro de onde esse fora, né? Um parque, é no shopping, não? E você tem também muito marcado o dia, né? Você sempre está marcado se esse momento se passa durante uma manhã ou se passa durante uma noite para ter esse detalhe da iluminação, né? Detalhe muito importante. E aí se rege muito a descrição dos lugares, elas vêm depois desse encabeçado, né? Então você tem um encabeçado interior, quarto, dia. Ok, você tem que descrever como esse quarto, o que tem nesse quarto que contribui para a sua história. Que tamanho é esse quarto? Esse quarto só tem uma cama ou ele também tem dois sofás? Esse quarto, o que tem nele, né? Para onde dá a janela, tem um guarda-roupa. Você tem que escrever os elementos que são importantes para esse quarto. O que faz desse quarto o quarto do seu personagem, né? O retrato com a avó, o retrato com o cachorro, pelos de cachorro por todo esse quarto, né? Você descreve, tem uma precisão dessa descrição. E ela é depois desse encabeçado. Primeira vez que você menciona, né? Se você nunca mencionou o quarto, interior, quarto, dia, você vai ter que descrever como esse quarto. Depois disso, um roteiro de cinema, ele é muito voltado para ação. Você só descreve a ação. Só um momento, a apresentação do personagem, você falou como era esse personagem. Depois disso, você se centra nas ações. É a única coisa que a gente vê. E as reações, as emoções desses personagens, elas são muito marcadas. Quando você tem uma estrutura de diálogo, você tem em cima se escreve, né? Diego, entre parênteses, frustrado, estressado, feliz, triste. Aí você escreve essa emoção. Você não escreve a emoção do seu personagem na ação. Ou você pode,
Por exemplo, você não pode falar na ação que o seu personagem tá triste. Como que seu personagem tá triste? Como se descreve essa tristeza? Ele baixa os olhos, ele baixa a cabeça, ele olha para cima, ele chora, ele não chora. Como é a expressão do seu personagem quando ele está sentindo essas emoções? Então você não pode simplesmente dizer, o meu personagem, e ele fica pensando. Como é o pensar do seu personagem? Ele está me movendo os pés, né? Ele bate o pé, ele cruza os braços, ele olha para cima. Como é essa expressão? Como se vê, né? O cinema como tal, ele é para se ver. Então, como se vê essa cena? Tá estressado, ele frunze, né? A testa, ele fica assim. Não, você tem que descrever esses movimentos, essas expressões. E os diálogos, eles são muito curtos. Em geral, os diálogos, eles são curtos. E outra coisa muito marcada do roteiro é que o tempo, ele é muito importante. Ele é muito importante. Se você escreve se você escreve uma página corresponde a 1 minuto. E você tem os conhecido como cineminuto. Se você escreve de 1 minuto até 29 minutos, você está falando de um curta-metragem. Se você passa dos 30 minutos e vai até os 59 minutos, ou seja, 1 minuto para dar 1 hora, você está falando de um meio-metragem, né? Porque já passou dos 30 minutos, mas ele não dura 1 hora. Agora, se passa de 1 hora, aí sim a gente está falando de um largometragem. Então, dependendo muito da plataforma, né? Se é uma Netflix, se é uma Amazon, se é um HBO, você tem que tomar em conta essa duração. Porque também aí está um fator que é dinheiro, pressuposto. Quanto você tem orçamento para você pagar por... É muito diferente você poder pagar por um filme de 3 horas e você poder pagar por um filme de 1 hora e meia, não? E também dependendo dos elementos que você tem aí. Então, basicamente, o processo de adaptação é isso. A estrutura do roteiro cinematográfico, ela muda muito. Você tem cenas, você tem sequência, você tem diálogos, você tem acotações, que é a expressão do seu personagem. Você tem ações. Puras ações, ações, ações. Enquanto no texto literário a gente tem até demais descrição, ou às vezes menos descrição e longos diálogos, não? É outra lógica, né? Num livro, o livro ele se dá muito para o imaginário, ele dá muito para você complementar tudo aquilo que você está vendo, tudo aquilo que você está lendo. Ele permite você contribuir com essa história. Um roteiro, ele não permite você contribuir. Ele vai dizer tudo o que está ali. Se o seu personagem cruza a rua, ele vai dizer como esse personagem cruzou a rua. O que esse personagem estava fazendo? Onde estavam as mãos dele quando ele cruzou a rua? O que ele tinha no bolso quando ele cruzou a rua? Qual era a expressão que ele tinha no rosto quando ele cruzou a rua? Então você tem descrição até de como era essa rua, quantos buracos tem nessa rua, quantos carros vão passar nessa rua. Então, justamente é um outro mundo. Perdão se eu fui um pouco acelerada. Algumas vezes eu falei guion. Guion é roteiro cinematográfico, como tal, em espanhol. E se vocês quiserem saber mais, conhecer mais sobre como é a estrutura de um roteiro, como se escreve, quanto se paga, como se dedicar a isso, como dar a conhecer o seu roteiro, não? E ter um pouco mais de informação sobre isso, vocês também podem estar me procurando. Pede para a Jéssica o meu e-mail e a gente entra em contato. Espero ter ajudado vocês um pouquinho e ela vai me matar porque isso durou mais de 10 minutos, mas enfim. Que vocês tenham um bom dia e espero ter ajudado um pouco vocês. Até logo!